Oi, gente! Enquanto esse vídeo tá saindo, por favor estejam em orações por mim, porque eu devo estar ou me recuperando numa cama sendo furado por coisas terríveis pra tirar um pedacinho de mim que está me fazendo muito mal. Então por isso, energias positivas, compartilhe esse vídeo, mande pra todos os seus amiguinhos e inimigos também. Vai que eles passam a se tornar seus amigos depois que verem as belezas do mundo. Ai. Bom, de toda forma, curte, compartilha, se inscreve, hypa, faça tudo o que você puder para que esse vídeo chegue até as estrelas. Bom, dada essa breve, magnífica introdução, vamos até o nosso vídeo de hoje. Hoje eu estou pintando uma arte que eu fiz antes de operar, que é de uma divindade budista chamada Kuan Yin. Já ouviram falar dela? Eu tenho certeza que alguns já. Porque ela tem como que eu vou dizer? Ela tem vários nomes. Mas bom, basicamente ela é conhecida como Kuan Yin. Alguns associam a Avalokiteshvara, outros a Canon. Canon, sabe aquela câmera? Aquela marca de câmera maravilhosa, um dia eu terei uma dessas. Espero que sim. Então, curte aqui, compartilha pra um dia eu ter essa câmera e eu mostrarei pra vocês até como ela funciona. Mas bom, Kuan Yin é considerada uma das divindades budistas ligadas à compaixão. Ela está muito ligada ao materno também. Tanto que quando os cristãos chegaram no Oriente e Japão, acabou se associando essa imagem da Kuan Yin à Virgem Maria. Bom, a história dela é bem parecida com de outra divindade que eu mostrei, que ela se chamava Tara. Mas a história é um pouquinho diferente, mas é estranho como pensar como todas eram princesas, né? Nossa, devia ter muita princesa. Mas é engraçado, essas ideias de santos e tal, sempre tem essa questão do abandono do material, né? Bom, é dito que ela era uma princesa também. Ela sempre demonstrou interesse pelo sacerdócio. Ela demonstrou muito interesse. E um dia o pai dela, cansado de ouvir ela falar que me deixa ir pro templo, me deixa ir, eu quero viver disso, eu quero viver disso. Ele falou, tá bom, vai. E ela foi. Só que por trás disso, o pai dela falou para tratarem ela muito mal. Mas mal mesmo. Terrivelmente mal, para que ela desistisse dessa ideia. Tá bom, ela foi. E no templo trataram muito mal, deram as piores tarefas para ela. Ela acabou virando meio que a serviçal. Só que, ao contrário do que o pai queria, ela não desistiu. Ela permaneceu, ficou ali e ela acabou, depois de um tempo, meio que desistiram dela, ela acabou vingando, né? Se tornando sacerdotisa, seguindo o caminho de Buda. Até que um dia umas coisas aconteceram, né? Diz algumas histórias que um dia o pai dela ficou doente e é que naquela época tinha meio que a ideia do curandeiro, né? Então o curandeiro falou que o pai só se recuperaria se ele conseguisse... como que era? Eu não lembro, mas era uma parte do corpo, assim, dele que tava adoecida. E se ele conseguisse aquela mesma parte do corpo, que eu não lembro se era um dedo e tal, se era pele, que se ele conseguisse aquilo, ele curaria. E falaram que havia uma monja, uma budista que era
que era mais indicada, e que se recorresse a ela, talvez ele conseguisse. E foram até ela. Ela não sabia que se referia ao pai, nem ele sabia que se referia à filha. E ela doou com total desapego aquela parte do corpo, e o pai se curou. Mais tarde ele ficou sabendo de quem era, e naquele momento ele se arrependeu. Se arrependeu de tudo que fez para a filha. Kuan Yin diz as histórias também que ela vivia curando as pessoas pós-morte, né? Kuan Yin já tinha alcançado um estado em que ela poderia ascender, sair da roda do Sansara, não precisar renascer mais. Porém, ela decidiu que ela só ia sair completamente do Sansara quando ela conseguisse que todas as pessoas também se iluminassem e saíssem. Então assim ela se tornou uma Bodhisattva. Segundo as lendas, houve um momento em que ela tentou salvar todas as almas do inferno. E ela salvou. E ela ficou feliz. Mas então, pouco tempo depois, ela descobriu que o inferno já estava cheio de novo. Meio trágico, né? Ela disse que ela entrou em uma profunda tristeza, e outra divindade lhe ajudou a se levantar. Então, desde aquele dia, ela renovou seus votos de salvar a todos. E dizem que ela ganhou 1000 braços, ou era 100, alguma coisa assim, mas era um número irreal. E então até hoje ela tá aí tentando salvar as pessoas, e essa é a história dela. Ela é muito cultuada na China, no Japão, pelo que eu sei. Essa arte eu vou fazer usando aquarela. Por quê? Eu adoro aquarela! Mas aqui eu tô escolhendo meus materiais, e é bom que eu até falo com vocês sobre essa questão da paleta, né? A paleta do artista é uma coisa que você conquista com o tempo, igual nessa história de Kuan Yin, né? A gente vai conquistando com o tempo a nossa paleta. Meus materiais, eu não comprei tudo de uma vez. Meus alunos até estranham, falam, nossa, você é rico. Às vezes eu levei 10 anos, porque às vezes eu compro, só que eu não detono meus materiais, eu cuido muito bem deles, porque eu sei o quanto eles me custaram. E por conta disso, eles são bem preservados, eu não gasto de uma vez, por uma coisa que eu nem sei se vale a pena, eu talvez não uso material legal, né? E é bom que nesse meio tempo a gente explora. A gente sempre começa com os materiais mais baratos, né? Porque são os mais acessíveis. E aos poucos a gente vai melhorando. É assim que funciona na arte. Às vezes é até bom a gente perceber que é bom começar por esses, pra gente saber também o que a gente quer. Às vezes comprar um negócio super caro e você não tem todos os recursos do mundo, né? Então, poxa, às vezes você não tem como explorar tudo, mas aí você vai pegando os baratinhos, vendo como que é, e aí depois você pega os mais caros, né? E é assim, a gente vai vencendo um obstáculo por vez, descobrindo os materiais que são os que a gente realmente curte usar. Por exemplo, eu adoro lápis, grafite, eu gosto muito de aquarela, eu gosto muito de caneta, nanquim. Lápis de cor, eu gosto, mas não é aquela coisa. Eu prefiro aquarela, eu prefiro meus lápis grafites. Eu gosto de usar canetas. Então, vocês podem ver aquilo que eu fiz aqui com aquarela, caneta, sai bem melhor do que eu pintando tela. Eu nem gosto de tela, pra ser sincero. Eu prefiro trabalhar sobre o papel. Eu gosto dessa coisa das tintas em base d'água, né? Então, é legal, vai lá, tenta descobrir o seu.
O maior arrependimento que você pode ter é de não ter feito esse caminho, descoberto os seus interesses, seus gostos, aquilo que te motiva. E, assim como a história de Kuan Yin, aprenda a ter compaixão de todos, inclusive de você. Não vai comprar um troço super caro que você nem sabe se vale a pena. Faz um teste antes com uma coisa mais leve, assim você tem compaixão com o seu bolso e depois você investe de verdade. A gente, assim como a gente deve não ficar tentando cobrar mais do que os outros podem dar, a gente também tem que evitar cobrar mais do que nós podemos oferecer também. E por hoje é só, pessoal. Olha, espero que tenha amado minha arte, meu momento de tagarela. Ai, mas é aqui que eu me liberto. Ai, que coisa linda é a arte. E, por favor, continue nas orações. Provavelmente a Gary está numa cama de hospital. Ai, me dá um medo, mas que a gente tem que passar, né? Então, bora lá. E também se alimentem direito, assim talvez vocês não passem pelo que eu passei. Ai, curtam bastante, porque eu tô gravando 3 vídeos em um fim de semana. É loucura! Tchau!